Oi, aqui é o Nerd Filmes. Hoje vou explicar um filme de horror, ficção científica chamado A Mosca. Fique atento e cuide-se. O filme começa com uma festa promovida pela Bartok Industries, uma instituição líder dedicada a criar a próxima geração de invenções científicas. No centro da festa, a jornalista investigativa Veronica Quaife pergunta a Seth Brundle, um inventor brilhante e excêntrico, sobre seu próximo projeto. Ele diz confiantemente que sua invenção mudará o curso da história humana. No entanto, Veronica não se impressiona com as palavras grandiosas e pede para ele ser mais específico. Em vez de responder diretamente, Seth começa a flertar. Ele a convida para visitar seu laboratório, onde poderá explicar seu trabalho em detalhes. Ele também afirma que sua invenção é mais importante do que qualquer outra história. Verônica, desesperada por uma grande matéria para impulsionar sua carreira, hesita, mas acaba concordando em ir com ele. Após uma curta viagem, eles chegam ao apartamento de Seth, localizado em um bairro suspeito. Ele finalmente revela sua invenção, que chamou de Telepods. São duas estruturas parecidas com cabines telefônicas conectadas entre si por um computador. Seth explica que esse sistema pode teleportar qualquer substância colocada na primeira cabine para a segunda. Para demonstrar o processo, ele pede que ela lhe dê uma peça de joalheria ou roupa. Verônica, de forma provocante, tira sua meia calça e a entrega a ele. Seth a coloca na primeira telepod e volta ao computador para analisar a composição física da meia calça. Segundos depois, Seth inicia o processo de teletransporte, fazendo a meia calça desaparecer da primeira telepod e reaparecer na segunda. Isso surpreende Verônica, que subitamente percebe as grandes implicações que os telepods podem ter. Os dois então discutem sobre a invenção, durante a qual ela revela que está gravando a conversa. Seth fica irritado, pois não quer que os telepods sejam tornados públicos ainda. No entanto, a jornalista teimosa afirma que é seu dever divulgar essa notícia para o mundo. Assim, ela leva a fita à força para a sede da Particle Magazine, a organização para a qual trabalha. Verônica se senta com o editor-chefe, Stathis, e os dois escutam a gravação. Ela está muito empolgada com toda a matéria, mas Stathis tem uma opinião diferente. Ele acha que Seth está usando terminologias científicas e truques para fazer a invenção parecer maior do que realmente é. Quando os dois estão prestes a discutir, Seth chega ao escritório. O editor esperto se desculpa, deixando Verônica sozinha para lidar com o cientista. Na cena seguinte, eles almoçam em um restaurante local. Seth revela que as cabines só podem teleportar objetos inanimados, por isso precisa de mais tempo para trabalhar nelas. Mas a jornalista teimosa novamente se recusa a ouvir, insistindo em publicar a história. Sem outra opção, Seth oferece uma proposta muito atraente. Se ela não publicar a história agora, ele permitirá que ela o acompanhe durante o restante de seu trabalho nos telepods. Dessa forma, ela poderá escrever um livro inteiro sobre o que é garantido ser a invenção mais importante da história da humanidade. Verônica adora a ideia, pois isso poderia torná-la uma celebridade, então aceita imediatamente. Naquela noite, quando retorna ao seu apartamento, Stathis está tomando banho em seu banheiro. É revelado que os dois namoraram algum tempo atrás e ele ainda está interessado em ter um relacionamento casual com ela. No entanto, Verônica encerra todas as conversas sobre encontros e pergunta por que ele está lá. Stathis afirma que pode ter se enganado sobre Seth. Naquela tarde, ele fez algumas pesquisas e descobriu que, aos 20 anos, Seth fez parte de uma equipe que estava prestes a ganhar o Prêmio Nobel de Física. Verônica fica claramente intrigada com a revelação, mas finge não se importar. Ela então o expulsa do apartamento, dizendo que quer ficar sozinha. No dia seguinte, Verônica começa seu trabalho de documentar Seth enquanto ele trabalha nos telepods. Ela grava enquanto ele analisa a composição química de um babuíno na tentativa de teleportá-lo. Esta é a primeira vez que ele testa a ousada invenção com um organismo vivo. Infelizmente, o experimento não funciona e o babuíno é reduzido a um pedaço fervente de carne, deixando Seth zangado e desapontado consigo mesmo. Mas nem tudo dá errado para ele, pois naquela noite, Verônica continua a fazer avanços flertadores. Os dois acabam se beijando e, eventualmente, fazem amor. Após o momento íntimo, Seth tenta se acomodar na cama, mas acaba rolando sobre um transmissor que machuca suas costas. Verônica cuidadosamente remove o equipamento metálico de suas costas e beija seu corpo inteiro. No calor do momento, ela comenta que músculos enlouquecem as mulheres. De repente, os olhos de Seth brilham e ele finalmente percebe o erro que estava cometendo com os telepods.
Ele então sai da cama e explica que a máquina funciona desintegrando o objeto na cabine A e reintegrando precisamente na cabine B. No entanto, por causa do comentário dela sobre carne, ele percebeu que nunca havia programado o computador para analisar corretamente a composição genética do músculo. É por isso que os telepods não funcionavam com seres vivos, pois o programa estava recriando sua própria versão de carne com informações limitadas. Enquanto Seth se senta para fazer os ajustes necessários em seu programa, Verônica sai para o centro da cidade. Sem que ela saiba, Stathis a seguiu desde que ela o expulsou do apartamento. Ele logo a confronta em uma loja de roupas enquanto ela compra uma jaqueta nova para Seth. Isso deixa Stathis com ciúmes e ele a acusa de dormir com um cara qualquer. Ele também implora para ela voltar para ele. Mas Verônica o dispensa com raiva, dizendo que pode dormir com quem quiser. De volta ao apartamento laboratório, Verônica grava enquanto Seth finalmente consegue teleportar um babuíno da primeira cabine para a segunda. É uma conquista histórica que redefinirá a forma como os humanos viajam e os dois celebram animadamente com champanhe. Mais tarde, enquanto Seth pede comida para a viagem, Verônica nota um pacote da Particle Magazine em sua mesa. Ela o abre, apenas para encontrar a potencial capa da próxima edição da revista, um retrato de Seth Brundle e sua invenção revolucionária. Isso faz Verônica perceber que Stathis está planejando publicar o relatório antes dela. Enfurecida, ela se desculpa do laboratório e corre para seu escritório. Ao chegar, Verônica confronta Stathis sobre tentar roubar seu trabalho árduo. Ela também o ameaça para não seguir adiante, ou então o fará se arrepender. Mas em vez de agir como um homem, Stathis desmorona em desespero. Ele revela que a única razão pela qual está fazendo isso é para afastá-la de Seth. Stathis espera que, se a história for publicada, ela não precisará mais ter contato regular com Seth e talvez o relacionamento deles possa ser reacendido. Embora Verônica rejeite qualquer ideia de voltar com ele, ela promete permanecer sua amiga. Isso deixa Stathis um pouco feliz e ele concorda em adiar a história até que ela tenha o relatório completo. Enquanto isso, Seth começa a conectar os pontos e finalmente descobre que Stathis é o ex-namorado de Verônica. Ele então fica bêbado e cria cenários em sua cabeça onde Verônica e Stathis estão fazendo sexo pelas suas costas. Movido pela raiva e pelo álcool, ele negligencia todos os protocolos de segurança, tira a camisa e entra em uma das cabines para tentar se teleportar. Seth não percebe que uma mosca entrou na cabine junto com ele. O programa é então iniciado, e ambos os espécimes são analisados pelo computador. Mas, segundos depois, apenas Seth é teleportado para a segunda cabine. Mais tarde, naquela noite, Verônica retorna ao apartamento e o encontra dormindo. Ela o beija para acordá-lo e pede desculpas por ter saído tão abruptamente. Seth atordoado revela que usou o telepod em si mesmo porque estava bêbado e chateado. Antes que ela possa responder, ele pergunta se ela ainda está em um relacionamento com Stathis. Verônica o tranquiliza dizendo que eles terminaram há muito tempo, mas admite que ele ainda está apaixonado por ela. Após convencer Seth de que ela só o ama, ela lamenta não estar no laboratório quando ele se teleportou. No entanto, Seth revela que gravou todo o evento para ela ver. Os dois então se reconciliam e compartilham um beijo antes de dormirem juntos. Na manhã seguinte, Seth acorda se sentindo incrivelmente energético e ágil. Ele vai direto da cama para a cozinha e começa a fazer parada de mãos em uma cadeira. Além disso, ele salta para agarrar uma barra e faz várias flexões sem esforço, mostrando sua agilidade e força aumentadas. Verônica apenas fica lá assistindo, completamente encantada com suas habilidades físicas. Mais tarde, ela nota cabelos estranhos nas costas dele, crescendo a partir da contusão que ele teve alguns dias atrás. Ela pega uma tesoura para cortá-los enquanto Seth come sorvete, demonstrando seu aumento de consumo de açúcar. Ele explica que suas novas habilidades são o resultado da teleportação que rearranjou seus átomos. De repente, Seth agarra Verônica e insiste que ela também se teletransporte para que possa experimentar como ele se sente. Ele está incomumente insistente e arrasta para os telepods. No entanto, Verônica fica assustada e desiste do processo, fazendo com que ele grite com ela. Vendo esse comportamento incomum, ela conclui que algo deu errado quando ele se teletransportou, mas ele não dá atenção. Em vez disso, ele declara que ela não vale seu tempo e sai furioso para encontrar outra pessoa para ser sua parceira. Seth então vai a um bar, onde nota uma mulher atraente observando de perto dois homens em uma luta de braço. Ele desafia o vencedor da luta e acaba derrotando-o facilmente. Isso é suficiente para impressionar a mulher, e Seth aproveita a oportunidade para convidá-la para jantar. Ela concorda e os dois acabam passando a maior parte da noite pulando de um bar para outro.
tarde da noite, Seth a leva de volta ao apartamento, e os dois acabam fazendo amor. No entanto, mais uma vez, ele começa a forçar sua parceira a experimentar seu telepoder. A mulher desvia o tópico seduzindo-o para mais uma rodada de amor. Nesse momento, Verônica chega a casa, fazendo a mulher fugir dali. Seth a acusa de estar com ciúmes, mas ela afirma que ele mudou. Verônica aponta sua aparência alterada e o horrível cheiro de sua pele. Ela então revela que mandou analisar os pelos de suas costas e eles foram identificados como pelos de inseto. Mas Seth continua insistindo que não está doente e tenta provar isso quebrando um dos pilares de madeira de seu apartamento. Ele então joga Verônica para fora de seu apartamento com raiva, partindo seu coração. Após isso, Seth vai ao banheiro e se olha no espelho, notando que seu rosto está de fato mudando. Ele tenta se barbear os poucos tufos de cabelo que crescem em sua bochecha, mas a lâmina o machuca. Ele então morde sua unha, e ela se solta com bastante facilidade. Atordoado, ele aperta a ponta do dedo, e um estranho líquido branco espirra dela. Isso finalmente faz Seth perceber que algo está errado com ele. Em seguida, ele verifica o relatório do computador sobre sua teletransportação e vê que registrou 2 colunas separadas de elementos. Ele então verifica a sequência genética e finalmente descobre que uma mosca estava dentro do pod quando ele se teletransportou. Em uma reviravolta chocante, a teletransportação levou a uma fusão dele com um inseto no nível genético, recriando completamente seu DNA. Vários dias se passam e Seth se tranca em casa sem contatar ninguém. Finalmente, após um mês, ele reúne coragem e liga para Verônica, admitindo que sua condição piorou muito. Mas ele agora está sem ideias e quer vê-la. Algumas horas depois, Verônica chega ao apartamento dele e encontra Seth em um estado deteriorado. Sua pele está coberta de erupções, e ele usa 2 bengalas para andar. Ele sabe que sua deterioração está acelerando e compartilha que uma mosca entrou no pod quando ele se teletransportou. Como resultado, o programa não conseguiu separar os 2 conjuntos de composições genéticas e acabou misturando-os. Uma devastada Verônica chora enquanto Seth revela que atualmente suas células desenvolveram uma forma agressiva de câncer e que ele eventualmente se desintegrará. Ela o abraça desajeitadamente, apesar de Seth dizer para não tocá-lo por medo de contaminação. Mas ele logo começa a chorar também, implorando para que ela o ajude. No dia seguinte, Verônica revela tudo para Stathis, implorando para ele ajudar seu namorado. Este concorda, mas quer ver um vídeo de Seth primeiro, para que possa planejar o próximo passo. Após isso, Verônica volta ao apartamento de Seth, apenas para encontrá-lo rastejando no teto como um inseto. Ele teoriza que está lentamente se tornando uma criatura híbrida que não é nem humana nem inseto, e se refere a isso como Brundlefle. Além disso, ele começou a exibir características de mosca, como vomitar enzimas digestivas sobre sua comida para dissolvê-la e a capacidade de se agarrar a paredes e tetos. Depois de gravar todas as suas atividades diárias, Verônica retorna com a fita para a sede da Particle Magazine. Enquanto isso, Seth começa a perceber que está perdendo sua razão e compaixão humanas, e agora está sendo guiado por impulsos primitivos. Tentando encontrar uma cura para sua condição, ele instala um novo programa de fusão no computador do telepod. Ele espera diluir os genes da mosca em seu corpo, mas para isso precisará se fundir com um DNA humano puro. Por outro lado, Verônica descobre que está grávida do bebê de Seth. Mas ela não pode ter certeza se a criança foi concebida antes ou depois de sua fatídica teletransportação. Ela revela isso a Stathis, que sugere que ela deve falar com Seth antes de tomar qualquer medida. Os dois então vão ao apartamento dele e Verônica procede a revelar a notícia de sua gravidez. Mas antes que ela possa dizer qualquer coisa, Seth a incentiva a ir embora, pois se tornou muito perigoso. Uma Verônica emocionalmente perturbada retorna lá fora e conta a Stathis que não conseguiu revelar a notícia de sua gravidez. Sem que eles saibam, Seth os ouve falar do telhado de seu apartamento e percebe que eles vão abortar seu bebê. Isso enfurece tanto que ele sequestra Verônica antes que ela possa fazer o aborto. Ele a leva para seu laboratório e implora para que ela leve a criança até o termo, já que pode ser o último resquício de sua humanidade intacta. Mas Verônica se recusa, com medo de que a criança seja um mutante horrível. Enquanto isso, Stathis invade o laboratório com uma espingarda, tentando resgatar sua paixão. Uma luta então começa entre os dois, e o monstro mosca acaba dissolvendo a mão de Stathis com seu vômito corrosivo. Mas antes que ele possa matá-lo, Verônica intervém. Seth então revela seu plano desesperado e de última hora a Verônica. Ele usará os telepods para fundir a si mesmo, Verônica e o filho ainda não nascido em uma única entidade, para que possam ser a família suprema.
Enquanto resiste freneticamente aos esforços de Seth para arrastá-la para o telepod, Verônica acidentalmente arranca sua mandíbula. A dor causada por isso desencadeia sua transformação final em uma completa e monstruosa combinação de homem e inseto. A criatura prende Verônica dentro do primeiro telepod e então entra no próximo telepod. No entanto, o ferido Stathis consegue cortar os cabos de energia conectados ao telepod de Verônica, permitindo que ela escape ilesa. Assim que Seth sai de seu telepod, o processo de fusão é ativado. Em uma reviravolta chocante, a criatura hedionda é fundida grotescamente com pedaços de metal e outros componentes do próprio telepod. Seth agora está gravemente ferido e silenciosamente implora para que Verônica acabe com seu sofrimento. Ela hesita por um momento, mas então pega a espingarda de Stathis. O filme termina quando ela puxa o gatilho, terminando a vida de seu ex-amante antes de cair de joelhos em angústia.